Estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 15. Os Pandavas retiram-se a tempo. Verso 16. Yadoshuma pranihitam Guru Bhishma Karna Napit Trigarta Salya Saindava Balikadyahi Astraniya Moga Mahimani Niruptani Nopas Prishtu Nirhari Dasan Ivasurani. Significados. Vamos ver os significados juntos? Sinônimos ali. Yat. Sobre cuja. Sobre cuja. Doshu. Doshu. Proteção dos braços. Proteção dos braços. Ma pranihitam. Ma pranihitam. Estando eu próprio situado. Estando eu próprio situado. Guru. Guru. Dronacharya. Dronacharya. Bhishma. Bhishma. Karna. Karna. Natri. Natri. Burisrava. Burisvara. Trigarta. Trigarta. Rei Susarma. Rei Susarma. Salya. Salya. Saindava. Saindava. Rei Jayadratha. Rei Jayadratha. Balika. Balika. O irmão de Maharaj Santanu. Irmão de Maharaj Santanu. Maharaj Santanu é o pai de Bhishma. Adyairi. Adyairi. Etc. Etc. Astrani. Astrani. Armas. Armas. Amogha. Amokha. Invencível. Invencível. Mahimani. Mahimani. Muito poderoso. Muito poderoso. Niruptani. Niruptani. Aplicaram. Na. Não. O Pas Pristuhu. Pas Pristuhu. Tocaram. Nihari Dasam. Nihari Dasam. O servidor de Nishinradeva. O servidor de Nishinradeva. Pralada. Iva. Como? Asurani. Armas empregadas pelos demônios. Vou ler aqui então a tradução e o significado aqui do livro, tá? Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Sejam bem-vindas, Tayana, Matashi Vilasarani e Hare Krishna. Grandes generais como Bhishma, Drona, Karna, Burisrava, Susarma, Salya, Jayadratha e Balika, todos apontaram suas armas invencíveis contra mim. Mas, pela vontade do Senhor Krishna, pela graça de Krishna, eles nem mesmo puderam tocar um fio de meu cabelo. De modo semelhante, Prahlada Maharaj, o devoto supremo do Senhor Nishinra Deva, não foi afetado pelas armas que os demônios usaram contra ele. Significado. A história de Prahlada Maharaj, o grande devoto de Nishinra Deva, é narrada no 7º canto do Srimad Bhagavatam. Prahlada Maharaj, uma criancinha de apenas 5 anos, tornou-se objeto de inveja para seu grande pai, Hiranyakashipu,
unicamente por ter se convertido num devoto puro do Senhor. O pai demônio empregou todas as suas armas para matar o filho devoto, Prahlada, mas pela graça do Senhor ele foi salvo de todas as espécies de ações perigosas por parte de seu pai. Ele foi atirado no fogo, no óleo fervente, do topo de uma montanha, sob as pernas de um elefante, e se lhe administrou veneno. Por fim, o próprio pai pegou um cutelo para matar seu filho. Então Nishinradeva apareceu e matou o pai atroz na presença do filho. Assim ninguém pode matar o devoto do Senhor. De forma semelhante, Arjuna também foi salvo pelo Senhor, embora todas as armas perigosas fossem empregadas por seus grandes oponentes como Bhishma. Karna é nascido de Kunti, com o deus do sol, antes do casamento dela com Maharaj Pandu. Karna nasceu com braceletes e brincos, sinais extraordinários para um herói intrépido. No início, seu nome era Vasusena, mas quando ele cresceu, presenteou Indradeva com seus braceletes e brincos naturais. Daí em diante tornou-se conhecido como Vaikartana. Após seu nascimento de solteira, Kunti, após seu nascimento da solteira Kunti, ele foi atirado ao Ganges. Mais tarde, foi retirado por Adirata, o qual, juntamente com sua esposa Arada, criou como sua própria progênie. Karna era muito caridoso, especialmente com os brahmanas. Não havia nada que ele não pudesse ceder a um brahmana. Com o mesmo espírito caritativo, ele deu em caridade seus braceletes e brincos naturais a Indradeva, que, estando muito satisfeito com ele, deu-lhe em troca uma grande arma chamada Shakti. Ele foi admitido como um dos estudantes de Dronacharya, e desde o começo havia alguma rivalidade entre ele e Arjuna. Vendo sua constante rivalidade com Arjuna, Duryodhana tornou-o como seu companheiro. Isso gradualmente evoluiu até uma intimidade maior. Também esteve presente na grande assembleia da função Swayamvara de Draupadi, e quando tentou exibir seu talento naquela reunião, o irmão de Draupadi declarou que Karna não poderia participar da competição por ser filho de um carpinteiro Shudra. Embora fosse rejeitado na competição, ainda assim, quando Arjuna foi bem sucedido em trespassar o peixe-alvo situado no teto e Draupadi concedeu sua guirlanda a Arjuna, Karna e os outros príncipes desapontados ofereceram um bloqueio pouco usual a Arjuna, enquanto ele partia com Draupadi. Especificamente, Karna lutou com ele muito valentemente, mas todos foram derrotados por Arjuna. Duryodhana estava muito satisfeito com Karna, por causa de sua constante rivalidade com Arjuna. Quando estava no poder, ele entronou Karna no estado de Anga. Vendo baldada sua tentativa de ganhar Draupadi, Karna aconselhou Duryodhana a atacar o rei Drupada, pois após derrotá-lo, tanto Arjuna quanto Draupadi poderiam ser presos. Mas Dronacharya os censurou por essa conspiração e eles desistiram da ação. Karna foi derrotado muitas vezes, não apenas por Arjuna, mas também por Bhimasena. Ele era o rei do reino de Bengala, Orissa e Madras combinados. Mais tarde, participou ativamente do sacrifício Rajasuya de Maharaj Yudhishthira. Quando houve um jogo entre os irmãos rivais, designado por Sakuni, Karna participou do jogo e ficou muito satisfeito quando Draupadi foi oferecida como um troféu na disputa. Isso alimentou seu velho rancor. Quando Draupadi estava em jogo, ele ficou muito entusiasta por declarar a notícia, e foi ele que ordenou a Dussasana que tirasse as roupas tanto dos Pandavas quanto de Draupadi. Ele mandou que Draupadi escolhesse outro esposo, porque sendo perdida pelos Pandavas, ela se tornara escrava dos Kurus. Ele sempre foi um inimigo dos Pandavas, e sempre que havia uma oportunidade, ele tentava oprimi-los de todos os modos. Durante a guerra de Kurukshetra, ele previu o resultado conclusivo, expressou sua opinião de que, devido ao Sr. Krishna ser o quadrigar de Arjuna, a batalha deveria ser vencida por Arjuna. Ele sempre divergia de Bhishma, e às vezes era tão orgulhoso que dizia que dentro de 5 dias poderia exterminar os Pandavas, se Bhishma não interferisse em seu plano de ação. Mas ficou muito mortificado quando Bhishma morreu. Ele matou o Gatotkacha com a arma Shakti, obtida de Indradeva. Seu filho Vrishashena foi morto por Arjuna. Ele matou o maior número de soldados Pandavas. Finalmente houve uma severa luta com Arjuna e somente ele foi capaz de derrubar o elmo de Arjuna. Mas ocorreu que a roda de sua quadriga atolou na lama do campo de batalha. E quando ele desceu para arrumar a roda, Arjuna aproveitou a oportunidade e o matou, embora ele tivesse pedido a Arjuna que não o fizesse. Foi um evento muito triste isso aí. Muito triste. Se vocês puderem ler o Mahabharata e entenderem um pouco desse drama aqui, foi muito triste. Napta, ou Burisrava. Burisrava era filho de Somadatta, um membro da família Kuru. Seu outro irmão era Salya. Ambos os irmãos e o pai assistiram à cerimônia Swayamvara de Draupadi.
Todos eles apreciavam a maravilhosa força de Arjuna por esse ser devoto amigo do Senhor. E desse modo, Burisrava aconselhou os filhos de Dhritarashtra a não provocarem uma desavença ou luta com eles. Todos eles também participaram do Rajasuya Yagna de Maharaj Yudhishthira. Burisrava possuía um regimento Akshaurhini de infantaria, cavalaria, elefantes e quadrigas. Tudo isso foi empregado na batalha de Kurukshetra a favor do grupo de Duryodhana. Ele era considerado por Bhishma como um dos Yutapatis. Na batalha de Kurukshetra, ele lutou especialmente contra Satyaki e matou 10 filhos de Satyaki. Mais tarde, Arjuna cortou-lhe as mãos e finalmente ele foi morto por Satyaki. Após sua morte, ele se fundiu na existência de Visvadeva. Então, isso aqui são momentos do Mahabharata, né? Isso é bem forte, sabe, esses momentos todos. Até para lembrar um pouquinho de Karna. Karna é filho do deus do sol. E ele é filho de Kunti também, né? Então, ele é irmão dos Pandavas. E é bem triste a história de Karna, bem triste. Ele é um exemplo assim de pessoa que ao mesmo tempo é boa, muito valorosa, muito nobre, mas que o orgulho pôs a perder tudo nele, tudo. O orgulho que depois trouxe inveja, trouxe rancor para o seu coração, e aí nublou todo o brilho, né, que é natural do sol, filho do sol. Então é uma história triste porque você vê isso em Karna, né? Ele é como uma pessoa nobre, maravilhosa, mas por causa de alguns defeitos, ele tem uma morte terrível e tem uma existência terrível também. Porque apesar de em alguns momentos aparecer assim sua glória, né, sua destreza, seu poder, devido ao orgulho, os momentos de punição, os momentos em que ele é preso, né, por seus próprios atos karmáticos, são muito mais chamativos, assim, né? Por exemplo, o momento da morte dele, Arjuna, que é o irmão dele, matou ele. E é terrível isso, assim, terrível, assim, você pensar que um irmão mata o irmão, né? Terrível. E o impressionante é que Karna sabia que Arjuna era irmão dele. Arjuna não sabia que Karna era irmão, mas Karna sabia. Karna sabia que era o irmão mais velho de Arjuna. E, se não me engano, eu não estou bem lembrado do detalhe, mas, se não me engano, Karna, antes de começar a batalha, prometeu para a rainha Kunti não matar seus irmãos, mas fazê-los sofrer um pouquinho, que ele ia dobrar cada um deles. E eu não me lembro se ficou fora da promessa Arjuna, que com Arjuna ele não prometia isso, ou ele prometeu também, nem matar Arjuna, parece. Bom, mas aí acontece que ele teve uma batalha feroz contra Arjuna, e ele estava ganhando de Arjuna, porque ele era muito bom. E aí, só que ele tinha uma maldição sobre ele, que dizia assim, quando ele tivesse no momento mais terrível da sua vida, assim, ele ia esquecer os mantras que ele recebeu do seu guru. Seu guru era Parasurama. E Parasurama é aquele que é um avatar que matou os kshatriyas 21 vezes. Então ele tinha muita raiva dos kshatriyas. E Karna, ele era um kshatriya. Apesar de ele ter sido adotado por uma família Shudra, ele era kshatriya de nascimento porque ele era filho de uma rainha kshatriya com um semideus. Então ele era kshatriya de nascimento. E tinha qualidades de kshatriya, mas como as pessoas viram ele crescer numa família Shudra, não o perceberam devido às suas qualidades. O perceberam devido a seu nascimento. Era uma época muito assim que o nascimento importava muito. Então isso foi algo assim que o Mahabharata mostra como isso é errado também. Assim como o Mahabharata é uma escritura para o início de Kali Yuga, que em Kali Yuga a gente deve atentar para a essência das coisas. E o Mahabharata ajuda muito a entender isso, que se cometeram erros terríveis
por causa das questões formais, das formalidades. E um dos erros foi esse, o pessoal tratar Karna como se fosse um Shudra. Isso feriu muito o orgulho dele. Então daí você vê, né, que o erro de umas pessoas ajudam a outra pessoa, no Mahabharata mostra muito isso, que o erro de algumas pessoas ajudam a outra pessoa a enfrentar uma prova em que para ela passar essa prova, ela tem que perdoar o erro dos outros e se superar em termos de melhorar a si mesmo. E Karna foi convidado a isso, porque a mãe dele errou. Depois, os pais adotivos dele erraram porque não queriam dar chance para ele treinar e ele ser um kshatriya. Também ficaram insistindo nas formalidades. E aí, ele, como uma expressão natural, é sua natureza, ele não podia negar sua natureza, ele tinha que ser um kshatriya, ele tinha que lutar. Mas o que aconteceu foi que as pessoas que tratavam ele como Shudra foram vistas por ele como ofensivas, como seus inimigos, feriam seu orgulho. Então, o orgulho dele era algo assim muito sensível dentro dele. Isso é uma característica do Sol. O Sol, a nossa regência, né, solar, assim, ela puxa pelo nosso orgulho. Então nós temos que tomar cuidado com isso, assim. É por isso que essa ideia de servir a Krishna é muito importante, porque a gente pode usar o orgulho para servir a Krishna. Foi o caso de Arjuna, né? Krishna falou assim, você tem que ter orgulho de lutar. Né? Então, mas você não deve se apegar ao resultado. Né? Então, assim, é só lutar. Você tem que fazer cumprir tua missão. Você pode se sentir orgulhoso de cumprir sua missão, mas não do resultado da sua missão. Então você pode se apegar ao cumprimento dos seus deveres. Isso que Krishna falou no Bhagavad Gita. Então, ter orgulho de fazer algo, de trabalhar, isso é super legal. Agora, isso é um ego que é saudável. Agora, o resultado que vem daí, a pessoa se apegar, aí é daninho. Então, o Karna, ele tinha um orgulho assim de se sentir valorizado pelos demais e jamais humilhado, assim, jamais. Então ele ficou com muito rancor de Draupadi, né? Então ele ajudou a abusar de Draupadi. Então ele era uma pessoa tão valorosa, mas ele perdeu tudo que ele tinha de valor devido a esses atos pecaminosos, né? Especialmente esse de não respeitar uma mulher. Todas as mulheres devem ser respeitadas. E ele pisou na bola, assim, especialmente com Draupadi, que era sua cunhada, né? Imagina, esposa do seu irmão. Uma tristeza, essa história é uma tristeza, mas ela ajuda, Mahabharata ajuda muita gente a entender, assim, essas sutilezas do ego, sutilezas da existência, assim. É muito bonito, sabe, Mahabharata? Eu recomendo que todo mundo leia, assim, todo mundo tente estudar o Mahabharata, porque ele traz muitas mensagens importantes, assim, sobre o Dharma, sobre o Karma, sobre a relação com Krishna. É muito importante. Trigarta, o Susarma, filho de Maharaj Vridakshetra. Ele era o rei de Trigartas Desha. Também esteve presente na cerimônia Swayamvara de Draupadi. Era um dos aliados de Duryodhana e aconselhou Duryodhana a atacar Matsya Desha, Darbhanga. Durante o tempo do roubo de vacas em Viratanagara, ele conseguiu prender Maharaj Virata, mas depois Maharaj Virata foi libertado por Bhima. Na guerra de Kurukshetra, ele também lutou muito valorosamente, mas acabou sendo morto por Arjuna. Então esse foi um dos calos mais doídos de Arjuna durante a batalha de Kurukshetra, Trigarta. Ele encheu o saco de Arjuna. Todo dia da batalha, ele dava um jeito de enfrentar Arjuna, até o dia que Arjuna conseguiu matar ele. E aí ele não encheu mais o saco. Mas todo dia ele era a isca para Arjuna. Todo dia ele atraía Arjuna para um lado do campo de batalha
como estratégia para os demais conseguirem atacar o exército dos Pandavas. E com isso ele atrapalhou muito mesmo. Jayadratha, outro filho de Maharaj Vridakshetra, era o rei de Sundesha, atual Sindh, Paquistão. O nome de sua esposa era Dusala. Também esteve presente na cerimônia Swayamvara de Draupadi e desejou muito fortemente ter sua mão, mas fracassou na competição. Mas desde então ele sempre procurava uma oportunidade para entrar em contato com Draupadi. Quando ia a Salyadesa para casar-se, a caminho de Kamyavana, ocorreu que ele novamente encontrou Draupadi e ficou muito atraído por ela. Naquela época, os Pandavas e Draupadi estavam exilados. Após perderem seu império no jogo, Jayadratha pensou que seria sensato enviar a notícia da Draupadi de maneira ilícita, através de Kotisasya, um de seus associados. Draupadi imediata e veementemente rejeitou a proposta de Jayadratha, porém, estando muito atraído pela beleza de Draupadi, ele tentou repetidamente. Todas as vezes ele foi rejeitado por Draupadi. Ele tentou raptá-la à força em sua quadriga, e de início Draupadi deu-lhe uma boa pancada, e ele caiu como uma árvore cortada pela raiz. Mas ele não se desanimou, conseguiu forçar Draupadi a sentar-se na quadriga. Esse incidente foi visto por Daumyamuni, o qual protestou energicamente contra a ação de Jayadratha. Ele também seguiu a quadriga, e através de Datreyika, o assunto foi levado ao conhecimento de Maharaj Yudhishthira. Então os Pandavas atacaram os soldados de Jayadratha e mataram todos. Por fim, Bhima capturou Jayadratha e espancou-o severamente, quase até a morte. Em seguida, todos os fios de cabelo, menos 5, foram cortados de sua cabeça. Ele foi levado perante todos os reis e apresentado como escravo de Maharaj Yudhishthira. Ele foi forçado a admitir que era escravo de Maharaj Yudhishthira diante de toda a ordem principesca, e na mesma condição ele foi trazido diante de Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhishthira foi suficientemente bondoso para ordenar que o soltassem. Quando Jayadratha admitiu ser um príncipe tributário sob Maharaj Yudhishthira, a rainha Draupadi também desejou sua liberdade. Após esse incidente, ele recebeu permissão de regressar a seu país. Sendo assim insultado, ele foi até Gangotri, nos Himalaias, onde submeteu-se a rigoroso tipo de penitência para satisfazer o Sr. Shiva. Jayadratha pediu ao Sr. Shiva que o abençoasse para derrotar todos os Pandavas, pelo menos um por vez. Então a guerra de Kurukshetra começou e ele tomou o partido de Duryodhana. No combate do primeiro dia, ele defrontou-se com Maharaj Drupada, logo com Virata e logo com Abhimanyu. Enquanto Abhimanyu estava sendo morto, cercado impiedosamente por 7 grandes generais, os Pandavas vieram em seu auxílio, mas Jayadratha, pela misericórdia do Sr. Shiva, repeliu-os com grande habilidade. Diante disso, Arjuna fez uma promessa de que matá-lo-ia, e ao ouvir isso, Jayadratha quis deixar o campo de batalha, pediu permissão aos Kauravas para essa ação covarde. Mas ele não recebeu permissão de fazê-lo. Ao contrário, foi obrigado a lutar com Arjuna. Enquanto a luta prosseguia, o Sr. Krishna lembrou a Arjuna de que a bênção de Shiva para Jayadratha era que qualquer pessoa que fizesse sua cabeça cair no chão morreria imediatamente. Portanto, ele aconselhou Arjuna a tirar a cabeça de Jayadratha diretamente ao colo de seu pai, que estava ocupado em penitências na peregrinação Samanta Panchaka. Foi isso realmente o que Arjuna fez. O pai de Jayadratha ficou surpreso de ver uma cabeça decepada sob seu colo e prontamente atirou ao chão. O pai morreu imediatamente, tendo sua testa rachada com 7 pedaços. Então esses são momentos fantásticos da história e também assim bem especial, porque nesse dia Arjuna tinha prometido que se não matasse Jayadratha, porque o contexto foi assim, né? Jayadratha foi enfrentar os Pandavas e repeliu os Pandavas. E enquanto Arjuna estava enfrentando o Trigarta em outra posição do exército. E os Pandavas foram tentar salvar Abhimanyu, porque Abhimanyu estava rodeado por 7 generais que o mataram covardemente. E o responsável pela morte, então, foi visto como o Jayadratha, né? Porque Jayadratha impediu dos Pandavas chegarem lá. Então, Arjuna, quando chegou no final do dia da batalha, né, e eles se reuniram, Arjuna soube que seu filho Abhimanyu tinha morrido e ele desmaiou de dor, assim, com muita dor no coração e desmaiou. Aí, quando ele recobrou os sentidos, ele acordou já com muita raiva e a primeira coisa que ele falou foi: se eu não matar Jayadratha amanhã na batalha, eu vou me jogar numa fogueira. Assim, tamanho era a sua raiva, né? E todo mundo ficou assim, né? Porque todo mundo sabia da condição de Jayadratha, que ele tinha ele tinha conseguido um poder especial do Sr. Shiva para enfrentar os Pandavas. E
E aí também tinha a questão de se quem cortasse a cabeça dele, fizesse a cabeça dele cair no chão, ia morrer também. Então ele era um homem bomba, assim, né? Especialmente para os Pandavas. Então a Arjuna começou a lutar com ele e estava muito difícil a batalha, muito difícil de acontecer, assim, de terminar. E aí, mas a Krishna estava junto com a Arjuna dando toques, dando assim dicas, até que a Arjuna usou uma arma que ele recebeu do Sr. Shiva também, porque Jayadratha tinha recebido uma bênção do Sr. Shiva. Então, Arjuna também tinha recebido uma arma super poderosa do Sr. Shiva, que era aquele tridente. E Arjuna invocou aquela arma e mandou para ele, cortando a cabeça dele e capturando, ao mesmo tempo que capturava a cabeça e jogava a cabeça numa longa distância. É como que um poder místico assim da arma mesmo, né, da arma do Sr. Shiva. E levou a cabeça até o colo do pai de Jayadratha, porque o pai de Jayadratha também ele estava fazendo austeridades para garantir a, o seu filho, a sobrevivência do seu filho, mas a sobrevivência, a bênção que ele estava conseguindo, né, através de suas austeridades, era justamente essa, que quem cortasse a cabeça de seu filho teria, e deixasse ela cair no chão, teria sua cabeça rachada em 7. E aí Arjuna fez essa estratégia, né, guiado pelas instruções de Krishna, de jogar a cabeça no próprio colo do pai, que tinha feito essa promessa, tinha feito essa bênção. Então, assim, a gente vê assim nessas histórias muito disso que a gente ouve dizer assim né, alguém aqui já deve ter ouvido falar assim dessas coisas de amarrar o nome na boca do sapo, de escrever o nome e deixar lá na encruzilhada, essas coisas assim, né, de magia negra e tal. E essas coisas existem. E essas coisas estão no modo da ignorância. E especialmente as pessoas do modo de ignorância, elas adoram ao Sr. Shiva ou os associados do Sr. Shiva que têm algum poder. E adoram para receber alguns benefícios, mas também na ignorância. Elas se envolvem com a ignorância e aí ficam amarradas ali. E Jayadratha é um caso específico, né, em que ele vai buscar o favor do Sr. Shiva, que é um semideus, mas para destruir, envolvida com a destruição. E o Sr. Shiva ele é muito fácil de satisfazer. O Sr. Shiva ele tem uma atitude muito, muito bondosa com os seres vivos em geral. E então, quando alguém adora ele em busca de um favor e vê que a pessoa está se esforçando, está fazendo austeridades para isso, ele fica satisfeito facilmente e dá a bênção que a pessoa pede. Então, então é muito comum essas bênçãos virem assim meio que no modo da ignorância, sabe? É muito comum. Então, aí mostra também, né, que apesar das pessoas serem abençoadas pelo Sr. Shiva, que é um poderoso semideus, a pessoa que é protegida por Krishna, que tem as bênçãos de Krishna, ela consegue escapar de todas essas coisas, né? E eventualmente são aventuras para escapar, assim. A própria pessoa que se envolve nisso, ela se envolve porque ela tem algum karma relacionado com nada que vem na nossa vida é de graça, né? Se alguém fez uma magia negra para você, é porque você tem um rabo preso no passado com alguma coisa relacionada a isso. Então o karma vem. Mas devido à sua atitude de tomar refúgio em Krishna, de querer ser um devoto, uma devota, né? Krishna vai dando orientação, vai iluminando para lidar com isso de uma forma positiva, para que isso te ajude a crescer espiritualmente. Não é exatamente para se livrar desse karma, especificamente, mas sim para crescer com ele, eventualmente para se livrar também. No caso de Arjuna, ele conseguiu enfrentar e ganhar, né, dessas maldições, dessas pessoas que queriam matá-lo, abençoadas por outros semideuses até, né? Então, para perceber assim como que uma pessoa que está refugiada em Krishna tem uma proteção pessoal de Krishna. E isso é divertido, porque Krishna pessoalmente ele se envolve na situação. Então, com Arjuna ali, ele estava dando conselhos ao pé do ouvido de Arjuna.
literalmente, assim, na frente ali, ele estava falando, Arjuna, faça isso, faça aquilo, Arjuna, faça aquilo outro. E Arjuna seguia as instruções e era sempre exitoso. Verso 17. Foi unicamente por sua misericórdia que meus inimigos descuidaram-se de matar-me, quando desci de minha quadriga, a fim de conseguir água para meus cavalos sedentos. E foi apenas devido à minha falta de estima por meu Senhor que ousei ocupá-lo como meu quadrigário, pois os melhores homens o adoram e o servem para alcançarem a salvação. Significado. O Senhor Supremo, a personalidade de Deus, Sri Krishna, é objeto de adoração tanto dos impersonalistas quanto dos devotos do Senhor. Os impersonalistas adoram sua refulgência brilhante, que emana de seu corpo transcendental de forma, bem-aventurança e conhecimento eternos. E os devotos adoram-no como a suprema personalidade de Deus. Aqueles que estão abaixo, mesmo dos impersonalistas, consideram-no como sendo uma das grandes personalidades históricas. O Senhor, contudo, desce para atrair a todos através de seus passatempos transcendentais específicos. E desse modo, ele representa o papel do mais perfeito Senhor, amigo, filho e amante. Sua relação transcendental com Arjuna era de amizade, e por isso o Senhor desempenhou o papel perfeitamente, como fez com seus pais, amantes e esposas. Enquanto está atuando nessa relação transcendental perfeita, o devoto esquece, por intermédio da potência interna do Senhor, que seu amigo ou filho é a suprema personalidade de Deus. Embora às vezes o devoto se confunda com os atos do Senhor. Após a partida do Senhor, Arjuna estava consciente de seu grande amigo, mas não houve erro da parte de Arjuna, tampouco qualquer subestimação do Senhor. Os homens inteligentes sentem-se atraídos pela atuação transcendental do Senhor, com um devoto puro e imaculado como Arjuna. No campo de guerra, a escassez de água é um fato bem conhecido. Ali a água é muito rara, e tanto os animais quanto os homens, trabalhando vigorosamente no campo de batalha, precisam constantemente de água para matar sua sede. Especialmente soldados e generais feridos sentem muita sede na hora da morte. E às vezes ocorre que simplesmente por falta de água, alguém tem de morrer inevitavelmente. Mas essa escassez de água era resolvida na Batalha de Kurukshetra por meio da perfuração do solo. Pela graça de Deus, a água pode ser facilmente obtida de qualquer lugar se houver facilidade de perfurar o solo. O sistema moderno funciona sob o mesmo princípio de perfuração do solo, mas os engenheiros modernos ainda são incapazes de escavar imediatamente onde quer que seja necessário. Parece, contudo, com base na história de há muito tempo atrás, nos dias dos Pandavas, que grandes generais como Arjuna podiam imediatamente suprir água mesmo para os cavalos, para não falar dos homens, extraindo água debaixo do chão duro, simplesmente atingindo o subsolo com uma flecha afiada, método ainda desconhecido pelos cientistas modernos. Verso 18. Ó rei, as brincadeiras e conversas francas dele eram agradáveis e belamente decoradas com sorrisos. Sua maneira de tratar-me como ó filho de Prita, ó amigo, ó filho da dinastia Kuru, e todas essas cordialidades agora me vêm à lembrança e desse modo estou oprimido. Verso 19. Geralmente nós dois costumávamos viver juntos e dormir, sentar e caminhar juntos. E no momento de se dar a conhecer pelos atos de cavalheirismo, às vezes, se havia alguma irregularidade, eu costumava censurá-lo, dizendo: meu amigo, tu és muito veraz. Mesmo nessas horas em que seu valor era minimizado, ele, sendo a alma suprema, costumava tolerar todos aqueles meus pronunciamentos, perdoando-me exatamente como um verdadeiro amigo perdoa seu verdadeiro amigo, ou um pai perdoa seu filho. Significado. Uma vez que o Supremo Senhor Sri Krishna é todo perfeito, seus passatempos transcendentais com seus devotos puros jamais carecem de nada sobre nenhum aspecto, seja como amigo, filho ou amante. O Senhor saboreia as admoestações de amigos, pais ou noivas, mais que os hinos védicos oferecidos a ele por grandes acadêmicos eruditos, religiosos no estilo oficial. Isso é uma particularidade, né? Essa afirmação de Srila Prabhupada, eu queria que vocês prestassem atenção. Ó. Vou ler novamente essa afirmação de Srila Prabhupada. Ó. Uma vez que o Supremo Senhor Sri Krishna é todo perfeito, seus passatempos transcendentais, com seus devotos puros, jamais carecem de nada sobre nenhum aspecto, seja como amigo, filho ou amante. O Senhor saboreia as admoestações de amigos, pais ou noivas, mais que os hinos védicos oferecidos a ele por grandes acadêmicos eruditos e religiosos no estilo oficial. Então, essa é a essência, de certa forma, da meta que nós buscamos
dentro dessa prática que nós estamos fazendo aqui, da minha sucessão discipular, na relação com o Supremo. Eu queria que vocês entendessem isso. Quando nós estamos aqui reunidos, o propósito é nós crescermos em direção a uma meta. A meta é saborear uma relação pessoal com o Senhor Supremo. E dentro dessa meta, nós estamos estudando, nós estamos conhecendo histórias sobre outros devotos, como eles foram crescendo sua consciência em relação a Deus, e eles se relacionaram com o Senhor Supremo. Então, nessa prática que nós estamos fazendo, nós estamos ganhando elementos para progredir nessa direção também. Essa é a nossa prática, para chegar a uma meta. A meta é ter um relacionamento pessoal com o Senhor Supremo. Relacionamento pessoal e íntimo. E isso chama Raganuga Bhakti. Bhakti significa devoção. Nós vamos ver Bhakti em diversos níveis. Nós vemos devoção a Nossa Senhora, devoção a Jesus, devoção ao Corinthians, devoção, né, a Allah, a Buda. Raganuga significa anuga que segue, raga, o sentimento. Então, Raganuga Bhakti é que nós estamos praticando um processo de devoção que segue os sentimentos de alguns devotos. Então, nós vamos, com o tempo, aprendendo a reconhecer que é possível se relacionar com o Senhor Supremo de forma pessoal, e nós vamos começar a identificar o nível de sentimento que certos devotos têm. E nós vamos começar a falar assim, nossa, eu gosto muito desse tipo de sentimento. Eu tenho como uma identificação muito grande com esse sentir pelo Senhor Supremo. Então nós passamos a seguir aquele tipo de sentimento. Então nós vamos ver que tem pessoas que se relacionam com o Senhor Supremo com sentimento de amigo, outros se relacionam como servos, outros como numa posição mais passiva, outros numa posição paternal em relação ao Senhor Supremo, outros como amante, outros mais conjugais, mais formais, mas também uma relação mais íntima como conjugal com o Senhor Supremo. Ou seja, tem vários níveis de sentimentos, vários. E a gente, conforme a gente vai crescendo dentro dessa prática, a gente vai alimentando essa parte interna nossa, do sentimento, na relação com o Senhor Supremo. Isso é como se fosse uma parte nossa, transcendental, que a gente vai meio que despertando. Nós estamos acostumados a sentir em relação ao mundo material. E conforme a gente vai fazendo essas práticas, a gente vai começando a despertar o sentimento transcendental, interno, não em relação ao mundo externo. A gente vai meio que ficando, de certa forma, indiferente ao mundo externo. A gente vê assim as pessoas sofrerem, a gente fica com compaixão, sim. Mas a gente também sabe do karma, a gente sabe da vontade do Senhor Supremo. Então a gente não fica mais naquela compaixão de sentimentalismo. A gente sabe que é uma compaixão no sentido de, puxa vida, por que essa alma gosta tanto do mundo material e quer ficar aí? Fica numa compaixão assim de querer tirar a ignorância da pessoa que está lá sofrendo. Não no sentido de melhorar um pouco a situação dela no mundo material. Porque a situação no mundo material não vai melhorar. Às vezes parece estar boa, às vezes parece estar ruim. Mas só parece, isso é um sonho. Igual dormir, no sonho a gente faz momentos tão maravilhosos, às vezes passa por pesadelos terríveis, mas quando acorda fala, foi um sonho. Da mesma forma é o mundo material. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal. Isso passa, tudo passa. Mas transcendental não, quando é transcendental fica. Então, a gente sente compaixão, mas de querer tirar a pessoa dali. Não de querer melhorar a situação dela no sonho. Então, e dessa forma, outros sentimentos vão sendo trabalhados. Né? A gente sofre muito, às vezes, porque alguém tirou um doce nosso, ou porque alguém pisou no nosso calo, ou alguém buzinou numa hora errada. A gente sofre por coisas que não tem necessidade. A gente ama, entra apaixonadamente em certas situações por coisas que não valem a pena. Isso porque o nosso sentimento está dirigido para a matéria, para as coisas materiais. Quando nós começamos a aprender a dirigir nosso sentimento para a transcendência,
em direção ao Senhor Supremo, nós também vamos começar a identificar sentimentos que são mais agradáveis para nós. E isso é Raganuga Bhakti. Então, nosso processo é, por exemplo, para entender esse sentimento de Arjuna e prestar bem atenção e ficar ali guardado conosco. Essas aulas, assim, ficar guardadas, essas leituras do Bhagavad ficar guardadas, assim. Poxa, então Arjuna tinha esse sentimento. A gente ficar analisando isso, ver o sentimento de um devoto, ver como é que ele se sente, como é que ele pensa. Ficar ali guardado. E a gente vai praticando. Em algum momento vai falar assim, caramba, eu tenho uma identificação muito grande com esse sentimento de Arjuna, de ser amigo do Senhor Supremo, de querer ter essa proximidade tão incrível. Eu quero isso para mim. Outras pessoas vão pensar, não, eu gosto de ver o Senhor Supremo de longe mesmo, de servir a Ele. Isso que eu quero. Não, eu gosto de estar ali sendo um instrumento na mão do Senhor Supremo. Ele faz o que quiser comigo. Ser mais passivo, assim. Outros vão, não, eu quero cuidar do Senhor Supremo. Nossa, eu gosto muito do jeito que Mãe Yashoda pensa em Krishna, como ela quer cuidar de Krishna, e ela fica preocupada com Krishna. Eu gosto disso. Outros vão querer um relacionamento mais diamante, mais conjugal com Krishna. Aí a gente vai identificando. Agora não é o momento de pensar muito nisso. Agora é o momento de praticar. Mas o momento de perceber que é para lá que a gente está indo. Assim, para saber, né? Por que a gente se encontra todo dia de manhã? Tudo bem, que é legal, a gente, né, dá uma fortalecida e tal, mas fortalecida para quê? Aonde que eu vou chegar com tudo isso? Então, a gente vai chegar nesse nível de relacionamento pessoal com o Senhor Supremo. Se a gente continuar praticando. Se a gente continuar, assim, persistindo. Uma hora a gente chega. O Senhor Supremo vai nos ajudar. A gente não precisa se preocupar muito em chegar lá logo. Não precisa, porque se ele está nos ajudando agora, inclusive a lentidão é uma ajuda. A gente tem que confiar nisso, assim. Que vai fazer uma... né? Então, o George Harrison falava, né? But it takes so long, my Lord. Né? Mas demora tanto tempo, meu Senhor. Né? Eu realmente quero te ver, né? Mas isso demora tanto tempo. E alguém pode se lamentar em algum momento, assim, né? Como uma oração. Mas a própria demora tem um sabor. As próprias experiências têm um sabor. Tudo que acontece é incrível, assim. Tudo que acontece na nossa vida é maravilhoso, é incrível. A gente precisa aprender a saborear isso. Então, esse saborear, esse sentir um gosto pela vida, faz parte do nosso despertar interno. A gente viver com tudo, viver bem, viver com emoção, com entusiasmo. A nossa prática aqui é para alimentar isso agora. Entusiasmo por praticar, por viver. E a gente vai chegar lá daí. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Prabhu, Pode falar, Bruno. Essa questão aí que o senhor está falando, né? Isso é essa relação, né, com Krishna é uma coisa que a gente quer ou é uma coisa que é? Uma boa pergunta. Uma vez o meu mestre espiritual disse que todos nós somos sentimentos diferentes em relação ao Senhor Supremo. Cada um de nós é um sentimento único em relação ao Senhor Supremo. Nenhum de nós é igual em termos de sentimento em relação ao Senhor Supremo. Agora, descobrir isso é a jogada da vida. Descobrir qual sentimento nós temos em relação ao Senhor Supremo é o grande lance. Todo mundo às vezes procura assim a missão da vida, né? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu dharma, né? O seu dharma, segundo esse processo que nós estamos fazendo aqui, é descobrir qual é o seu sentimento em relação ao Senhor Supremo. Então passe toda a sua vida investigando isso. E aí você vai estar se sentindo pleno em tudo que você faz. Essa é a premissa desse processo que nós estamos fazendo. Outros processos falam outras coisas. Esse parte desse princípio, que nós temos um sentimento, um jeito de ser único, e isso é em relação ao Senhor Supremo. Nós temos que descobrir isso.
Esse é o grande trabalho de investigação. E para descobrir isso, nós precisamos nos relacionar com o Senhor Supremo. Relacionar com Ele pessoalmente. É uma constituição, assim, uma identidade da gente mesmo, não é uma coisa que a gente quer, né? O querer, ele influencia também. Por exemplo, se alguém poderia, né, por exemplo, vamos pensar assim, as gopis, elas têm inveja da flauta de Krishna. Elas falam que a flauta de Krishna sempre está tocando os lábios de Krishna. Então elas queriam estar saboreando essa sensação que a flauta saboreia. E nessa inveja, elas de vez em quando roubam um beijinho de Krishna também. De tanto que elas querem isso, elas acabam roubando os beijinhos. Então, quando a gente vai observando o cenário, né, dos passatempos infinitos, né, das atividades infinitas de Krishna, eventualmente alguém vai sentir vontade, vai querer se relacionar com Krishna de um jeito diferente que ele não tem ainda. Por exemplo, o Sr. Shiva, ele sabia da dança rasa, né? Ele sabia que Krishna estava dançando com as gopis e estava se divertindo muito. Estava rolando a maior festa na luz da lua cheia e à meia-noite, né? Assim, tipo, de madrugada, a maior festa lá de Krishna com as gopis. E ele sabia disso e ele queria participar. E aí ele foi tentar observar e ele foi barrado, dizendo, não, aqui não entra homem, só mulher. Daí então ele entrou num lago, que Mãe Parvati, ela tem um lago que quando uma pessoa entra, ela se torna mulher. Então o Sr. Shiva entrou e se tornou uma mulher. Daí ele foi lá para dançaraça, foi entrar lá na dançaraça, vestida de golpe, assim, com sari e tal, né? E aí foi entrando, assim. E aí ele estava lá, assim, dançando também, né, e tal, se divertindo. Daí o pessoal, assim, parece que o pessoal começou a se afastar dele, assim, né? Quando ele chegou todo contente, assim, né? E aí o Sr. Krishna chegou para ele e falou assim, eu tô sabendo quem você é. Aí ele ficou envergonhado, assim, né? Ele falou assim, não, mas eu vim aqui para me divertir com você. Ele falou assim, mas então eu vou te pedir um favor especial. Você vai fazer um serviço para mim. Você vai ficar ali na porta, ali na entrada ali do bosque, e não vai deixar ninguém entrar. Só pessoas que são qualificadas podem entrar aqui. Só as gopis. Né? E quem for ajudar a contribuir para a gente se divertir. Quem for contribuir, tudo bem, pode deixar entrar. Você vai ser o guardião. A guardiã, né? Então, chama Gopeshwara Mahadeva. A Gopi, que é o Sr. Shiva, ela saboreou um pouquinho da dança de raça, saboreou só um pouquinho, e depois ficou como guardião da dança raça. Então, todas as pessoas que querem entrar na dança da raça, né, nesse passatempo incrível que é Krishna dançando com as gopis, ver esse passatempo, às vezes não precisa dançar com Krishna exatamente, pode ser um grilo que entrou no bosque só para ficar olhando esse passatempo lá de cima de uma árvore, porque é maravilhoso, é lindo. Esse grilo, para entrar, tem que pedir permissão para Gopeshwara Mahadeva. Então, esse é um segredo dos Vaishnavas, dessa linha específica, né, de Raganuga Bhakti, que quando você for a Vrindavana, você primeiro pede permissão ao Sr. Shiva para poder entrar nos passatempos transcendentais de Krishna, os passatempos íntimos de Krishna, os passatempos mais íntimos. Então, pede permissão e proteção de Gopeshwara Mahadeva, do Sr. Shiva. Então, mas aí está um exemplo, né, de uma pessoa que quis. Então, quem quer participa de um jeito que não exatamente é aquele natural, sua constituição eterna, natural. Participa de um jeito adjacente, assim. Não é diretamente a participação, é adjacente. Então, também saboreia, como se tivesse... Pega um pouquinho daquilo. Mas a intensidade da relação com Krishna está justamente na constituição natural. É onde a pessoa mais se sente assim. Do outro jeito, ele meio que pega
indiretamente. Então não é pleno, mas ele saboreia um pouco também. Maravilha. A gente estava lendo um texto de... Se vocês tiverem tempo, eu vou continuar lendo um texto de Srila Tripurari Swami, que ele falava um pouco disso. É um tema bem importante. Que ele falava que tem linhas que são imitacionistas, linhas que quando você já conhece o mestre já diz qual é o seu corpo espiritual, que é o de uma gopi, de uma donzela lá em Vrindavana, que já dança com Krishna, que é uma amante de Krishna. Então, daí a pessoa faz práticas relacionadas com esse tipo de realidade. Ou seja, ela faz práticas em que ela se imagina, a pessoa se imagina como uma golpe. Então, são homens que às vezes se vestem com sari e ficam fazendo trejeitos de mulher e ficam assim imitando, como se fossem golpes, se relacionando com Krishna. Isso é uma prática. E eles meditam nisso durante o dia todo, assim, cantam japa e fazem várias práticas focadas nessa realidade. Como que se eles meditassem muito nisso, eles vão chegar nessa realidade. Né? Por quê? Partir do princípio, você vê assim como é que as escrituras elas podem embasar certas atitudes que, segundo Srila Tripurari Swami, são deturpações. Então vamos lá. Eles baseiam na afirmação de Krishna do Bhagavad Gita, que diz assim: o que você medita durante sua vida, o que você adora durante sua vida, diz qual é o destino qual é o seu destino quando você morrer. Então, se uma pessoa fica meditando que é uma gopi e faz comportamentos como gopi e fica pensando só nisso, então quando ele morre pensando que é uma gopi e que está com Krishna como gopi, ele nasce como gopi. Esse é o pressuposto que faz as pessoas fazerem essa prática. Então, o que Tripurari Swami está nos indicando é que, nesse nível, a gente tem que... A gente não pode imitar. Nesse nível, a gente não pode imitar. Nesse nível, é só o sentimento puro que entra. Nesse nível, então, no nível que nós estamos, nós temos que cultivar o conhecimento, uma fé, uma experiência transcendental, que quando ela vai nós vamos nos apropriando dela, ou seja, isso vai se tornando nosso, porque nós experimentamos realmente a transcendência, aí nós podemos, então, perceber a transcendência, porque já começa uma percepção real. Então, a prática ela deve focar em adquirir qualidades, em adquirir conhecimentos, experiências transcendentais, e gradualmente a gente sabe que está indo naquela direção daqueles devotos elevados que estão lá. Mas a gente não quer uma posição específica. Isso de querer uma posição específica é como uma ambição de imposição, dizendo assim, eu quando chegar lá quero ficar nessa posição aqui, e não como a pergunta que o Luciano fez agora, de qual é a posição que o Senhor Supremo determinou para mim? Para que ele me criou? Aonde que ele quer que eu satisfaça a ele? Ou seja, em vez de pensar em eu me satisfazer em alguma posição específica em relação ao Senhor Supremo, eu vou satisfazer a ele na posição que ele me criou para satisfazer ele. E quanto mais eu evoluir nesse processo, mais eu vou descobrir qual é essa posição. Apesar de que eu vou descobrindo isso, qual é essa posição que eu satisfaço a ele. Agora, eu vou dar o meu melhor, porque eu já estou numa posição específica. Eu sou pai de 4 crianças, eu tenho uma esposa, eu trabalho com isso e tal. Opa, então eu já tenho uma posição específica. Então, se eu estou nessa posição, eu tenho que fazer o meu melhor para satisfazer o Senhor Supremo com essa posição. Então, aqui e agora começa o serviço a Krishna. Essa é a melhor posição. Maravilha, Prabhu. Gratidão. Então, eu vou resgatar a leitura aqui, tá? Dá um tempinho aí, porque hoje é domingo. Vamos tomar uma overdose.
Eu vou pegar o texto que a Georgia nos compartilhou, e aí esse texto tem a gente já começou a ler ele, e ele falava desse tema que eu falei agora, sabe? Esse tema é muito importante, gente. Devemos nos tornar escravos, Sila Tripurari Swami Ki Jai. Devemos nos tornar, bom, Sila Prabhupada aqui, Jai. Terminamos a leitura de Sila Prabhupada por hoje. Vamos seguir aqui agora. Devemos nos tornar escravos de Krishna, da vontade de Krishna. Então pode ser possível que sejamos levados para lá pelos agentes superiores daquele plano. Caso contrário, é uma heresia pensar que alcançarei essa posição mais elevada por meu próprio esforço. Nosso Siksha Guru, Srila Bhakti Raksaksidhara Deva Goswami Maharaj, costumava chamar essa mentalidade de caça ao ganso selvagem. Na realidade, qualquer aspiração que não tenha base no conceito de escravidão divina não tem aplicação prática nos passatempos do Senhor Supremo. Smarana, meditação em lila e muitas outras coisas da escola sarradia imitacionista não são as qualificações para serem admitidas lá. Apenas a rendição é necessária, a rendição de um escravo. Quando surge a necessidade nos lilas divinos, o escravo qualificado da divindade é admitido, nessa arena e não em outras. Sem rendição, sem a mentalidade de escravo, não somos qualificados para o serviço superior. Portanto, essa deve ser a aspiração de quem entende a natureza do mundo transcendental. Deixe-me tornar-me o escravo do Senhor. Aí tem um verso, a gente já leu esse trecho, mas eu acho que vale a pena. O plano da infinita lila é tão encantador que até mesmo a partícula de poeira lá é adorável para nós. Como então devemos nos aproximar desse plano? Pujala Raga Pata Gaurava Bange. O plano da mais alta raga, lila, deve sempre ser mantido acima de nossas cabeças. Com o plano do lila superior acima de nossas cabeças, devemos marchar. Tá? De Dasa Dasa Dasanam. Dasatwan Dehime Prabhu. Eu sou o servo do servo do servo do servo do Senhor. Eu quero essa posição e nada mais. Essa deve ser a nossa abordagem. Esse sloka, Pujala Pata Gaurava Bange, foi composto por Srila Sarasvati Thakur, o guru de nosso Guru Maharaj, Srila C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E era seu desejo que essa posição fosse pregada, não temporariamente, mas para todo o tempo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os cantos do universo. Essa foi a missão de Srila Sarasvati Thakur. Ele veio lutar com todos os conceitos errados sobre a verdade absoluta. Ele veio para estabelecer o caminho do amor divino, da escravidão divina. Então, aqui, vou fazer uma breve comentário, que eu já parei ontem para falar disso também. Ontem ou anteontem, não sei. Quando nós lemos isso aqui. Que, o que é errado aqui? A palavra errado, certo e errado, é relativa. É bem relativa. O que é errado nesse contexto da leitura que nós estamos fazendo aqui? Errado no contexto da consciência de Krishna. Por exemplo, para a consciência de Krishna, é errado adorar a energia de Deus. Se considerar fazer parte da energia de Deus, ser Deus também. Isso é errado. Mas para uma pessoa que está nessa prática de yoga, que está evoluindo e está indo para a transcendência nessa prática, não é errado. Ela está evoluindo, ela está progredindo, ela está rumando a transcendência. E ela vai chegar lá e vai se fundir na transcendência. Mas para um devoto da consciência de Krishna que está querendo ter o sentimento e está gostando pra caramba, ele fala, cara, não vai para aí. Olha só que divertido que é isso aqui. Olha só, você pode dançar, cantar, que fundir na energia nada. Você vai desaparecer no todo. Para que isso? Vamos ficar aqui eternamente dançando, cantando, se divertindo com Krishna. Para sempre. Supera esse negócio da energia aí, cara. Entendeu? A pessoa quer entregar mais, porque a pessoa que está atrás desse sentimento de Krishna sabe da energia dele. Sabe que ele tem energia. É igual a Arjuna ali. Arjuna dormia junto com Krishna, abraçado, mas sabe que ele é o Senhor Supremo. Sabe que ele é o responsável por tudo. Sabe. Então, o devoto de Krishna, que está nesse lance do sentimento, sabe de tudo demais.
Só que quando a pessoa acha que se fundir na energia de Krishna é tudo, aí o cara fala, não, cara, tá errado. Então é nesse sentido assim. Às vezes as pessoas afirmam que tudo de tudo é algo específico. E um devoto que tem uma consciência mais elevada fala, não, tudo de tudo não é só isso. Tem mais. Depois disso tem muito mais. Tá errado. Então é nesse contexto que aqui aparece a palavra tá errado. Ouvimos muitas narrações de nossos guardiões, por isso que sim, eu afirmo isso que eu estou falando para vocês, tá? Com esse tipo de conhecimento, você consegue compreender todas as outras religiões. E você sabe o que está errado nelas. Até que ponto elas estão levando. Então não é que elas estão erradas, é que elas estão indo até um ponto. E o que está errado, que você vai ver que está errado, é quando elas levam até aquele ponto dizendo que aquilo é tudo de tudo. Por exemplo, quando você fala, você escuta os testemunhos de Jeová dizendo que o reino de Deus vai se estabelecer aqui, e somente aqueles que, nessa terra, essa terra vai ser dada aos herdeiros, aqueles que são fiéis, né, que reconhecem a Jeová, que são testemunhas do nome de Jeová. Então, eles dizem isso. Todos os demais serão condenados ao inferno e desaparecerão ali no inferno. Encararão a morte e os demais serão ressuscitados. E também eles afirmam o seguinte, quando a pessoa morre, ela fica morta até que aconteça esse dia em que ela nasça e ela possa ser recebida nesse plano, né, de existência paradisíaca que vai se tornar essa terra. Eles falam isso, tudo bem, entendeu? Você fala assim, legal, e você vê que as pessoas estão lá praticando os princípios, estão estudando a Bíblia, eles estão evoluindo, eles estão melhorando a vida, legal. Agora, quando a pessoa diz que isso é tudo de tudo, e você sabe que tem mais, você sabe que ele poderia incrementar sua percepção da realidade para melhorar mais ainda, aí você fica com vontade de falar, e às vezes você não pode falar, porque você só vai falar isso para pessoas que têm fé. Você não pode falar para uma pessoa que não tem fé. Ela vai rejeitar e ela vai fugir ainda. Então, você entusiasma que a pessoa pratique aquele processo dela e melhore dentro do processo dela. Você percebe isso? Então, incentiva que ela cresça naquele processo dela. Mas você está aprendendo que tem mais. Tem muito mais. Ouvimos muitas narrações de nossos guardiões, gurus, que exemplificam quanta consideração Sarasvati Thakur tinha pelo plano superior da divindade. E como sempre, tão cuidadosamente ele lidou com esse plano. De Srila Siddha Maharaj, uma vez ouvimos que Sarasvati Thakur não permitia que seus discípulos lessem, estudassem e discutissem livros superiores como Govinda Lilamrita, estava Sumanjali, Ujjvala Nilamani, e até mesmo certas porções de Chaitanya Charitamrita em que a Lila de Radha Krishna é discutido. Sempre que Sarasvati Thakur ouvia que alguém estava lendo aqueles livros, ele presumia que uma ofensa estava sendo cometida por interferir nas lilas superiores. Então, se tal medida de cautela é dada por alguém que, por um lado, foi o pregador mais dinâmico e progressivo da consciência de Krishna no século XX, por outro lado, tão cauteloso ao lidar com os lilas superiores, então quanta cautela deveria nós, as almas caídas, nos exercitarmos ao abordar tais assuntos? É lógico que sigamos seu exemplo e tenhamos extrema cautela. O exemplo mais profundo do humor no qual Sarasvati Thakur abordou a divindade foi relatado a nós por Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, como segue. No final, antes de sua entrada em seus passatempos eternos, pela manhã, ele pediu a Srimati Bhakti Rasaksidhara Maharaj para cantar. Srila Rupa Manjari Pada de Srila Narottam Das Thakur. E Navin Krishna Prabhu para cantar Srila Bhaktivinoda Thakur. Tu Radaya Sagara Taraite Prani. Esse foi o comentário sobre Sikshastaka. Depois de dar essa instrução para cantar, Srila Prabhupada começou a repetir seu famoso conselho: obediência implícita aos preceitos estabelecidos por Srila Rupa Goswami, por meio do espiritual mestre, é a riqueza
de nossas devoções. Nesta instrução, ele delineou o verdadeiro método de nossas práticas devocionais, bem como a verdadeira sucessão discipular. Além disso, ao ouvir a música de Srila Bhaktivinoda Thakur, Tuyadaya Echana Paramadara, Srila Prabhupada colocou as mãos na testa e lágrimas abundantes de humildade rolaram por seu rosto. Esses gestos pessoais nos lembram de nossa lamentável situação em não termos atração pelo Santo Nome. Se você deseja a posição mais alta, veja esse exemplo. Mantenha os pés de lótus de Srila Rupa Goswami em sua cabeça como sua suprema riqueza e cultive com cada átomo de sua existência grande humildade e apego ao Santo Nome de Krishna. Esta é a aspiração mais elevada de um Gaudiya Vaishnava. Fim do artigo. Chega de néctar. Pessoal, se vocês puderem aparecer hoje na aula do Bhagavad Gita, eu agradeço. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Agradeço, Goura. Obrigado, né? Agradeço muito o estudo. E Hare Krishna e até mais. Até mais. Obrigado, Neida. Só gratidão, Prabhu. Muito obrigado. Muito Muito obrigado. obrigado. Só para lembrar, Neida, Rupa Goswami é aquele livro que nós estudamos que é o Upadesamrita. Ah, sei. Eu lembro que foi o primeiro, né? Isso mesmo, Neida. Isso mesmo. Começou em outubro. Eu fui olhar lá. A primeira aula que a gente começou às 6:30 da manhã foi em outubro. Eu olhei, Caramba, nesses dias eu peguei meu livro. E você não faltou nenhuma, hein, Neida? E eu não faltei nenhuma. Ô, Neida, você é de dar inveja em qualquer Vaishnava. Eu não faltei nenhuma. Tomara que os Vaishnavas presentes tenham inveja de você. Não. Esse sentimento não é bom. Essa inveja é ótima, Neida. É uma inveja transcendental. É a inveja das gopis. A inveja das gopis da flauta de Krishna. Tomara que todos nós consigamos fazer isso também, Neida. Obrigado. Eu que agradeço. Gratidão aí. Hare Krishna. Hare Krishna. Bom dia para vocês, pessoal. Bom dia.